Bem, dando continuidade aqui, né, a nossa segunda parte da aula de hoje, tínhamos falado sobre algumas relações métricas, né? As relações c ao quadrado é igual a vezes n, b ao quadrado a vezes m e o h ao quadrado m vezes n. E faltam ainda duas relações que nós encontramos a partir das duas primeiras. Então, se eu pegar a primeira relação e multiplicar pela segunda, membro a membro, eu vou ter c ao quadrado igual a A vezes n. Vou multiplicar pelo b ao quadrado igual a A vezes m. Vou multiplicar membro a membro. Primeiro membro vezes primeiro, segundo vezes segundo. B ao quadrado vezes C ao quadrado é B ao quadrado vezes C ao quadrado. A vezes N vezes A vezes M vai dar A. M vezes A, M. Resolvendo esses produtos, eu tenho B ao quadrado vezes C ao quadrado é igual a ao quadrado vezes M vezes N. M vezes N é a mesma coisa que h ao quadrado. Eu tenho que b ao quadrado vezes c ao quadrado é a ao quadrado vezes h ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada dos dois membros da equação, extraindo a raiz quadrada, eu tenho que b ao quadrado, aliás, b vezes c é igual a a vezes h. Uma quarta relação métrica no triângulo retângulo. B vezes C é igual a A vezes H. Uma quinta relação métrica. Se eu pegar a primeira relação e adicionar a segunda, membro a membro, eu vou ter C ao quadrado é igual a A vezes N e B ao quadrado igual a A vezes M. Somando o primeiro membro ao primeiro, o segundo ao segundo, B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a AM mais AN. A é fator comum. Eu tenho que B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A que multiplica M mais N. M mais N nada mais é do que o valor de A. Se eu somar M com N, eu vou ter o comprimento da hipotenusa. Então, eu posso substituir M mais N por A. Eu teria que B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a A vezes A. A vezes A ao quadrado. Isso é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Escrevendo aqui o A primeiro, A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. Quinta relação métrica. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa relação ela recebe o nome de Teorema de Pitágoras. Dentre essas 5 relações, é a que mais aparece, a mais conhecida, talvez a mais importante. Então, chegamos aqui às relações métricas do triângulo retângulo. Relações essas que são importantes para determinarmos valores desconhecidos dentro de triângulos retângulos. Vamos fazer aqui um exemplo envolvendo essas relações métricas. Imaginar o seguinte: determinar alguns valores desconhecidos dentro de um determinado triângulo. Vamos pegar aqui um triângulo retângulo onde a gente conhece algumas medidas e outras não. A hipotenusa eu desconheço quem é. Ela mede
A. Os catetos, eu conheço 6 e B. E as projeções, eu conheço apenas uma delas. Eu preciso encontrar aqui os valores de A, M, H e B. Só conheço a medida de um cateto e de uma projeção. Como fazer para encontrar essas medidas? Simples. Vou utilizar as relações métricas. Mas qual relação utilizar? Isso vai depender de cada caso. Eu vou ter que observar os dados que eu tenho e verificar em qual relação melhor se encaixa. Qual relação me dá condições de recomeçar a resolver o problema? Eu conheço aqui a medida de um cateto e da sua projeção. Eu tenho duas relações que trabalham com cateto e projeção. Cateto, projeção e hipotenusa. Cateto, projeção e hipotenusa. Então, por uma dessas duas relações, eu começo a resolver esse problema. Só que o M está aqui. Então, eu vou usar a primeira. C ao quadrado é igual a A vezes N. Quem é C? C é o cateto. Então, 6 ao quadrado é igual a hipotenusa A vezes a projeção do cateto. A projeção do cateto é 4. 6 ao quadrado vai dar 36. É igual a 4A. Passando 4 para o outro lado como divisor, A é 36 dividido por 4. Isso quer dizer que o A vale 36 dividido por 4. Eu vou ter 9. A vale 9. Encontramos o valor de A. Então agora eu conheço o valor de A. Eu sei que A vale 9. Ou seja, determinei já o valor de A. Posso encontrar outros valores. Se A vale 9, o M é muito fácil. O M é a subtração de 9 menos 4. Eu sei que M mais 4 é igual a A. M é igual a A. Aliás, M é igual M mais 4 é igual a 9. M é igual a 9 menos 4. M vale 5. Então, eu já determinei aqui o valor de M. Então, A vale 9, M vale 5. Quero encontrar o valor de B. Utilizo a segunda propriedade. Eu sei que B ao quadrado é igual a A vezes M. Então, B ao quadrado é a hipotenusa A, que vale 9, vezes a projeção M, que vale 5. B ao quadrado vale 45. B é igual a raiz de 45. Raiz quadrada de 45, fatorando 45 por 3, 15, por 3, 5, por 5, 1. Vai dar 3 ao quadrado vezes 5. B vale 3, raiz de 5. Encontrei o valor de B. Falta achar o H, utilizando a terceira propriedade. H ao quadrado é igual a M vezes N. H ao quadrado é 5 vezes 4. H ao quadrado é 20. Fatorando 20, H igual a raiz de 20. H vale 20 por 2, 10, por 2, 5, por 5, 1. 2 ao quadrado vezes 5. H vale 2, raiz de 5. Achei o valor de H. Portanto, descobrimos os valores de A, de B, de M e de H, através das relações métricas do triângulo retângulo. Então, em cada caso, eu tenho que encontrar a relação que melhor se encaixa dentro do problema, para iniciarmos a resolução. Então, essas são as relações métricas. Relembrando, o que é primordial aqui é gravar o que é hipotenusa
o que são os catetos. A hipotenusa sempre é o lado oposto ao ângulo reto. Os catetos formam o ângulo reto. E gravarmos essas propriedades, ou seja, decorarmos, lembrarmos dessas propriedades. Que propriedades são essas? O cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a projeção. B ao quadrado é A vezes M. C ao quadrado, A vezes N. A altura ao quadrado é igual a M vezes N. O produto dos catetos é igual a hipotenusa vezes a altura, B vezes C, A vezes H. E a mais lembrada, talvez, a que as pessoas não esquecem, o famoso teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se eu elevar ao quadrado o valor da hipotenusa, será igual à soma dos quadrados dos catetos. Teremos atividades a serem feitas e até a nossa próxima aula.